Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. 5h42 da manhã, 5h42, né? Na verdade é 5h42, porque é 2 minutos, né? Estamos aqui para mais um dia do nosso desafio, 142 dias para a honra e glória do nome do Senhor, permanecendo, perseverando e avançando, encontrando os tesouros da palavra. E aleluia, cadê o meu cronograma? Está aqui. Hoje, dia 27 de agosto, nós vamos continuar a leitura de Levítico, do capítulo 8 até o capítulo 14. Levítico. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, como eu orava agora há pouco aqui com o pessoal do Desafio Diligência Financeira. Obrigado, Jesus, porque o mais precioso o Senhor já nos deu. O Senhor já nos deu, e se o Senhor não nos desse mais nada, nós já teríamos motivo para sermos os mais gratos, eternamente gratos, porque o Senhor nos salvou. O Senhor comprou a nossa vida, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, o Senhor mudou a nossa história. Obrigado, Jesus. Obrigado porque há 21 anos atrás, em setembro de 2003, o Senhor mudou a minha história. Eu estava perdido, eu estava, Senhor Deus, no fundo do poço, eu estava acusado pelo diabo, eu estava sob culpa, eu estava, Senhor Deus, sujo, Deus. Estava ali, Senhor, sabe, Deus, destruído internamente, meu Deus. Eu estava vivendo tão longe, tão aquém daquilo que o Senhor tinha para mim, e não acreditava mais que eu pudesse viver coisas incríveis com o Senhor. Mas o Senhor me encontrou, Deus. O Senhor me tirou do poço, firmou os meus pés sobre uma rocha, colocou nos meus lábios um hino de louvor, Deus, e tem permitido que muitos vejam isso, Pai, através da minha vida. Deus, obrigado porque o Senhor me chamou de volta, me trouxe para a tua presença, me assentou à mesa como filho, e de lá para cá, nesses 21 anos, o Senhor tem feito coisas tão incríveis na minha vida. O Senhor me deu uma esposa maravilhosa, o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu uma família tão preciosa. O Senhor me deu a oportunidade de te servir, meu Deus, de andar na tua presença e de ser usado pelo Senhor, coisa que o diabo estava dizendo que eu nunca mais seria. O Senhor me deu a oportunidade de ser usado pelo Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor não me desse mais nada, eu já seria o mais feliz dos homens, Deus. Eu já teria motivos para agradecer eternamente, porque o Senhor me livrou do inferno, o Senhor me tirou da morte, o Senhor me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus. Mas obrigado, Deus, porque além disso o Senhor nos permite viver aquilo que eu diria que são brindes aqui nessa terra. O Senhor nos permite viver outras coisas. O Senhor nos concede ainda tanto mais, ainda nessa vida, Pai. E eu quero te agradecer por isso, Pai. Te agradecer também por essas coisas, Deus. Te agradecer pelo privilégio de estar aqui, né, através desses desafios, conectando pessoas, desafiando pessoas a amar mais o Senhor e colecionando testemunhos daquilo que o Senhor tem feito através dos nossos desafios. Temos recebido tantos testemunhos e eu quero te agradecer, porque da criança ao idoso, o Senhor tem conectado pessoas de várias idades, de várias gerações, através desses desafios. E o Senhor tem nos unido, Senhor Deus, e nos feito assentar numa mesma mesa, onde somos todos filhos, filhos benditos do Senhor, filhos aceitos na tua presença. E isso é tão maravilhoso, é tão delicioso estar nesse lugar, Deus, de sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, no Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo por cada uma das pessoas que estão envolvidas nesses desafios que o Senhor tem nos dado. E te agradeço, Senhor, porque sei que o Senhor está nos levando aos nossos próximos níveis, Deus. E obrigado por isso, Senhor. Te damos graças nessa manhã mais uma vez, Deus, pelo privilégio de nós estarmos aqui, em nome de Jesus Cristo, juntos nesse propósito. Fala aos nossos corações, nos permita enxergar os tesouros da Tua palavra, as verdades do Senhor que liberta, que transforma, que muda a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então nós continuamos Levítico no capítulo
8, aí vamos prosseguindo aqui em todo o estabelecimento aí de todos os rituais que eram feitos ali para comunhão com Deus, perdão de pecados, né, para tudo aquilo que estava relacionado ao culto naquele contexto do deserto, ali naquele contexto da antiga aliança, do Antigo Testamento. Levítico capítulo 8, e que tudo aponta para Cristo, como a gente tem falado e enfatizado aqui, é cristocentrismo, né? Cristo é o centro, é tudo dele, por ele, para ele, e é tudo sobre ele, e a gente vai vendo Cristo nessa tipologia toda aqui, tudo apontando para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O verbo que se fez carne entre nós habitou, o grande Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tudo fala sobre ele. Então, vamos lá. Levítico capítulo 8. Disse o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúne toda a congregação à entrada da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a comunidade se reuniu à entrada da tenda da congregação. Então disse Moisés à comunidade: isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés trouxe Arão e seus filhos e os lavou com água. E vestiu Arão com a túnica e cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e a prendeu, cingindo-a com o cinturão. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. Então pôs sobre a sua cabeça o turbante, e na parte da frente dele pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e os consagrou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para consagrá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés trouxe os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então trouxe o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Depois de imolá-lo, Moisés tomou o sangue e dele pôs com o dedo sobre os chifres ao redor do altar, purificando o altar. Derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Tomou também toda a gordura que está nas vísceras, o redenho do fígado e os 2 quins e a sua gordura, e os queimou sobre o altar. O novilho, porém, com o seu couro e a sua carne e o seu esterco, queimou como fogo fora do arraial, como o Senhor lhe ordenara. Depois mandou trazer o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou e aspergiu o sangue em volta do altar. Depois de partir o carneiro em seus pedaços, Moisés queimou dele a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou com água as vísceras e as pernas e queimou todo o carneiro sobre o altar. Foi holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então mandou trazer o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou, pegou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também trouxe os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Então espargiu o resto do sangue em volta do altar. Tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas vísceras, o redenho do fígado, ambos os rins, e a sua gordura e a coxa direita. Então do cesto dos pães sem fermento, que estava diante do Senhor, pegou um bolo sem fermento, e um bolo de pão azeitado, e um pão fino,
e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. Tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés os tomou das mãos deles e os queimou no altar, sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Em seguida tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a parte de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Pegou também Moisés do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e os espargiu sobre Arão e as suas vestes, e sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos. Assim consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozinhai a carne na entrada da tenda da congregação, e ali a comei, com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão, porém, queimareis com fogo. Também da entrada da tenda da congregação não saireis durante 7 dias, até que se cumpram os dias da vossa consagração, pois por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez no dia de hoje, assim o Senhor ordenou se fizesse em expiação por vós. Ficareis à entrada da tenda da congregação dia e noite durante 7 dias e observareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, pois assim me foi ordenado. Assim Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés. Vamos ler aqui o comentário da Scofield, aqui a respeito desse capítulo 8. Os sacerdotes não consagravam a si mesmos, mas tudo era feito por outra pessoa, que neste momento era Moisés, agindo em lugar do Senhor. Os sacerdotes simplesmente apresentavam o corpo no sentido de Romanos 12, verso 1, que diz: rogo-vos que apresentai os vossos corpos. É preciso saber 2 importantes distinções no caso do sumo sacerdote, confirmando assim o seu relacionamento tipológico com Cristo. O antítipo: Arão é ungido antes que sejam mortos os animais para os sacrifícios, enquanto no caso dos sacerdotes, a aplicação do sangue precede a unção. Cristo, que não teve pecado, não necessitou de preparação para receber o óleo da unção, um símbolo do Espírito Santo. Sobre o sumo sacerdote derramava-se apenas óleo da unção. Deus lhe dá o Espírito sem medida. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então essas promessas aí foram dadas a Cristo, que foi ungido como um sumo sacerdote também pelo Senhor. Levítico capítulo 9. Ao 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Então dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito, para o holocausto. E um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor, e oferta de cereais amassadas com azeite, pois hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram diante da tenda da congregação o que Moisés ordenou. E chegou-se toda a congregação. Verso 5. Então trouxeram diante da tenda da congregação o que Moisés ordenou, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: isso é o que o Senhor vos ordenou que fizesseis, para que a sua glória vos apareça. Disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, oferece a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Também oferece a oferta do povo e faz expiação por ele,
como o Senhor ordenou. Então Arão se chegou ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, destinado a si próprio. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o seu dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar. O resto do sangue derramou na base do altar. A gordura e os rins e o redenho do fígado, porém, tirados da oferta pelo pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. A carne e o couro queimou fora do arraial. A seguir, imolou o holocausto. E os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e o queimou sobre o altar. E lavou as vísceras e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois apresentou a oferta do povo, pegou o bode da oferta pelo pecado que era do povo, e imolou e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com a primeira vítima. Apresentou também o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Apresentou a oferta de cereais, da qual tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que ele espargiu ao redor do altar, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre as vísceras, os rins e o redenho do fígado. Puseram a gordura sobre os peitos, e ele a queimou sobre o altar. Os peitos e a coxa direita, porém, Arão os ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés ordenara. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilou e prostrou-se com o rosto em terra. Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Serei glorificado diante de todo o povo. Arão, porém, se calou. Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos da frente do santuário para fora do arraial. Então se chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés ordenara. Disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis a vossa cabeça, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor provocou. Não saireis da entrada da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Disse o Senhor a Arão: não beberás vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. Disse Moisés a Arão, a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que ficaram vivos: tomai a oferta de cereais restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento junto ao altar, pois é coisa santíssima.
e vós a comereis em lugar santo, pois isso é a tua parte, e de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, pois assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu, teus filhos e tuas filhas contigo. Foram dados por tua parte e de teus filhos dos sacrifícios das ofertas pacíficas dos filhos de Israel. A coxa da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para movê-los como oferta movida perante o Senhor. Pertencem a ti e a teus filhos contigo, por direito perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés buscou diligentemente o bode da oferta pelo pecado e descobriu que já havia sido queimado. Indignado grandemente contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, disse-lhes: por que não comestes a oferta pelo pecado em lugar santo? É coisa santíssima, e o Senhor a deu a vós, para que leveis a iniquidade da congregação e para que façais expiação por eles diante do Senhor. Visto que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: hoje ofereçam sua oferta pelo pecado. Então disse Arão a Moisés: hoje ofereçam a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas tais coisas me sucederam. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, seria isso, porventura, agradável aos olhos do Senhor? Ouvindo isso, Moisés deu-se por satisfeito. Levítico capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que podereis comer de todos os animais que há sobre a terra. Dos animais podereis comer tudo o que tem unhas fendidas, o casco dividido e que rumina. Mas dos que ruminam e têm a unha fendida, não comereis. O camelo que rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. O coelho que rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos serás imundo. A lebre que rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco que tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Estes são os que podereis comer de todos os animais que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Tudo, porém, o que não tem barbatana nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, esses serão abomináveis para vós. Eles serão para vós abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo o que tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominável. Das aves a estas abominareis, não se comerão, serão abomináveis a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão de qualquer espécie, toda a variedade de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião de qualquer espécie, o mocho, o corvo marinho, o corujão, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça de qualquer espécie, e a polpa e o morcego. Todo inseto que voa e anda sobre 4 pés será para vós abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, podereis comer dos que tiver pernas compridas para com elas saltar sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta de qualquer espécie, o gafanhoto devorador de qualquer espécie, o grilo de qualquer espécie e o gafanhoto de qualquer espécie. Todos os outros insetos que voam e têm 4 pés serão para vós abominação. Por eles sereis imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres, imundo será até a tarde.
Qualquer que transportar um de seus cadáveres, levará as suas vestes, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas cuja fenda não as divide em duas, e tudo o que não rumina, vos será imundo. Qualquer que neles tocar, será imundo. Todos os animais quadrúpedes que andam nas plantas dos pés, vos serão imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres, será imundo até a tarde. O que transportar os seus cadáveres, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão imundos. Também estes vos serão imundos entre os animais que se arrastam pelo chão: a doninha, o rato, o lagarto de qualquer espécie, a lagartixa, o lagarto da areia, o lagarto pintado, a lesma e a toupeira. Esses vos serão imundos entre todos os animais que se arrastam pelo chão. Qualquer que neles tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. Todo objeto sobre o qual cair algum desses animais, estando mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou vestes, ou pele, ou saco. Qualquer instrumento com que se faz alguma obra será colocado na água, será imundo até a tarde, e então será limpo. Todo vaso de barro em que cair algum deles, tudo o que houver nele, será imundo, e o vaso quebrareis. Todo alimento preparado com a água desse vaso será imundo, e toda bebida que se pode beber, depositada nesse vaso, será imunda. Todo objeto sobre o qual cair algum desses cadáveres será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados. Imundos são, portanto vos serão imundos. A fonte ou cisterna, porém, que contenha água será limpa, mas quem tocar no cadáver será imundo. Se dos seus cadáveres cair alguma coisa... Verso 37. Se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se há de semear, esta será limpa. Se, porém, for derramada água sobre a semente e um cadáver cair sobre ela, será imunda. Se morrer algum dos animais destinados à vossa alimentação, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem comer do seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Quem transportar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Toda criatura que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés, de toda criatura que se arrasta sobre a terra, não comereis, é abominação. Não façais a vossa alma abominável por nenhuma criatura que se arrasta, nem com elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a lei referente aos animais, às aves, a todos os seres viventes que se movem nas águas e a todos que se arrastam sobre a terra, para que possais distinguir entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os que não se podem comer. Aqui a gente vai ver também muitas leis sanitárias, né? Muitas ali para o contexto daquele povo que estava no meio do deserto, queria entrar ali, viviam dentro de uma realidade onde não se existia, né, ali existia, né, o que a gente tem hoje aí, inclusive na questão sanitária, até mesmo de coisas básicas, né, como a gente tem. Então o Senhor tem instrução para todas essas áreas aí, até para como eles deveriam fazer cocô, né? Por quê? Porque era uma questão sanitária, né? Todas essas se lavar, né, que ele repete por várias vezes aqui, deverá se lavar. Então ali o Senhor estava orientando eles, porque dentro daquele contexto que eles viviam, sem um mínimo de instrução sobre isso, né, para poder viver essa limpeza, né? Então o Senhor vai dando essa instrução todas para ele ali. Você vê os detalhes que Deus vai cuidando, né, do seu povo ali. Levítico capítulo 12.
Disse o Senhor a Moisés, disse aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Depois ficará ela 33 dias purificando-se do seu sangue, em nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Se, porém, tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como nos dias da sua menstruação. Depois ficará 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rolinha para oferta pelo pecado, à entrada da tenda da congregação, ao sacerdote. Ele os oferecerá perante o Senhor, fazendo por ela expiação, e será limpa do fluxo do seu sangramento. Esta é a lei para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se os seus recursos não forem suficientes para um cordeiro, então tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, uma para o holocausto e outra para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ela expiação e será limpa. Então, mais uma vez, eu percebo aqui, o cuidado de Deus, porque quando você lê aqui, por exemplo, que a mulher, após gerar um filho, ela ficaria imunda por um período, e não deveria se aproximar, não deveria tocar em coisa santa, e deveria ter todo aquele cuidado, alguns podem enxergar isso como algo assim tão severo da parte de Deus, Mas se você for pensar aqui, você vê um cuidado de Deus, de proteger essa mulher, Então imagine ali a mulher que acabou de ter filho, em uma realidade que os partos não eram feitos como são os nossos agora, era tudo muito naturalmente falando ali, e ela já está ali, de repente se expondo a tanta coisa. Então era um período mesmo de separação ali, de cuidado. Eu vejo esse cuidado de Deus em cada uma dessas suas ordenanças aqui. Levítico capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o homem tiver na pele inchaço, erupção ou mancha lustrosa, com aparência de praga, de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo da praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote isolará durante 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia o sacerdote o examinará. E se no seu parecer a praga não mudou e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote isolará por outros 7 dias. No 7º dia o sacerdote o examinará outra vez, e se perceber que a praga escureceu e não se estendeu na pele, então o sacerdote o declarará limpo. É apenas uma erupção. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Se, porém, a erupção se estender muito na pele, depois de ele ter sido examinado pelo sacerdote, outra vez será mostrado ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção se tiver estendido na pele, o declarará imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se houver inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva no inchaço, é lepra envelhecida na sua pele, e o sacerdote o declarará imundo, não o isolará, porque já é imundo. Se a lepra florescer de todo na pele e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, o sacerdote o examinará, e se a lepra tiver coberto toda a carne, declarará limpo o que tem a mancha. Toda a lepra se tornou branca, o homem está limpo. No dia em que aparecer nela carne viva, porém será imundo. Vendo o sacerdote a carne viva, o declarará imundo. A carne é imunda, é lepra. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca,
ele virá ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a praga se tornou branca, o sacerdote declarará. Verso 17. O sacerdote o examinará, e se a praga se tornou branca, o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, cessará, e em lugar da erupção aparecer inchaço branco ou mancha lustrosa rosada, se mostrará ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se ela aparecer mais profunda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra que brotou da úlcera. Se o sacerdote, porém, vendo-a, notar que o seu pelo não se tornou branco, nem está mais profunda do que a pele, mas escurecida, então o sacerdote o isolará durante 7 dias. Se depois ela grandemente se espalhar na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é praga. Se, ao contrário, a mancha lustrosa permanecer no mesmo lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera, e o sacerdote o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura e na parte queimada houver mancha lustrosa, rosada ou branca, o sacerdote a examinará. E se o pelo na mancha lustrosa se tornou branco e ela parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra. Se o sacerdote, porém, constatar que a mancha lustrosa não está mais profunda do que a pele, e nela não aparece pelo branco, mas tiver escurecido, o sacerdote o isolará durante 7 dias. Ao 7º dia o sacerdote o examinará, e se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Se, porém, a mancha lustrosa permanecer no seu lugar, não se estendendo, mas se tornando escura, é inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará limpo, é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a chaga, e se perceber que ela parece mais profunda do que a pele, e houver nela pelo amarelo fino, o sacerdote declarará imunda a pessoa. É sarna, é lepra da cabeça ou da barba. Se, contudo, o sacerdote, havendo examinado a praga da sarna, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e nela não houver pelo preto, então o sacerdote isolará o que tem a praga da sarna durante 7 dias. Ao 7º dia examinará a praga, e se a sarna não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem parecer mais profundo do que a pele, então o homem se rapará, exceto a área afetada pela sarna, e o sacerdote o isolará por mais 7 dias. Ao 7º dia o sacerdote examinará a sarna, e se ela não se houver estendido na pele, e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este lavará as suas vestes e será limpo. Se, porém, a sarna, depois da sua purificação, se estender grandemente na pele, o sacerdote o examinará. E se a sarna se tiver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo. O homem está imundo. Se, contudo, a sarna, a seu ver, parou e nela cresceu pelo preto, ela está curada. Limpo está o homem, e o sacerdote o declarará limpo. Quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas brancas na pele, o sacerdote as examinará. E se na pele aparecerem manchas escurecidas, é impingem que floresceu na pele, está limpo. Quando alguém perder os cabelos da cabeça e for calvo, está limpo. Se perder os cabelos da frente e ficar com a testa calva, é limpo. Se, porém, na parte calva houver ferida de cor avermelhada, é lepra que está brotando na sua calvície, na frente ou de trás da cabeça. Havendo o sacerdote examinado e constatado que o inchaço da praga na calvície da frente ou de trás da cabeça é avermelhada, como parece a lepra da pele,
leproso é aquele homem e está imundo. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça está a praga. Também o leproso, em quem está a praga, andará com as vestes rasgadas, a cabeça descoberta e os cabelos soltos, mas cobrirá o bigode e gritará: imundo, imundo. Será imundo todos os dias em que a praga estiver nele. É imundo e habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando houver praga de lepra em alguma veste de lã ou de linho, quer no fio entrelaçado, quer no fio tecido, que seja de linho ou de lã, ou em pele, ou em qualquer obras de peles, e a praga na veste, na pele, no fio entrelaçado ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, for verde ou vermelha, é praga de lepra, pelo que se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e isolará o objeto que tem a praga durante 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia, e se a praga se houver estendido na veste, no fio entrelaçado ou tecido, na pele ou sobre qualquer obra feita de pele, é lepra roedora, o objeto é imundo. Pelo que se queimará aquela veste, ou o fio entrelaçado ou tecido, seja de lã ou de linho, ou qualquer obra de peles em que houver a praga, porque é lepra roedora, ao fogo se queimará. Examinando-a, porém, o sacerdote, se a praga não se estendeu na veste, no fio entrelaçado ou tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o isolará por mais 7 dias. Se depois de lavada o sacerdote constatar que a praga não mudou e seu parecer nem se estendeu. Verso 55. Se depois de lavada o sacerdote constatar que a praga não mudou o seu parecer, nem se estendeu, o objeto é imundo. Ao fogo se queimará. É praga penetrante, seja no avesso ou no direito. Se o sacerdote, porém, notar que a mancha se escureceu depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio entrelaçado ou tecido. Se, contudo, ainda aparecer na veste, ou no fio entrelaçado ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, é lepra brotante. E ao fogo queimarás o objeto em que se há a praga. Se, porém, a veste ou fio entrelaçado ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez e será limpo. Essa é a lei da praga da lepra da veste de lã, ou de linho, ou do fio entrelaçado ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para determinar se são limpos ou imundos. Então esse é o capítulo 13, né? E o 14 também é grandão, 59 versículos no 13, 57 versículos no 14, que é, né, essas instruções aí sanitárias. É interessante porque a gente fala assim, meu Deus, né? Era tanto detalhe aqui sobre a pessoa leprosa, sobre essa questão toda aí da lepra, mas isso aqui era o curso de medicina do sacerdote, né? Era a formação dele ali para que ele pudesse ser essa pessoa dentro daquele contexto, né, em que uma pessoa doente não iria recorrer ao médico, até porque não havia. Então a pessoa iria ao sacerdote, o sacerdote precisaria saber avaliar e saber olhar e dizer, olha, isso aqui pode contaminar outras pessoas, não, isso aqui já está curado, já está limpo, né, está tudo certo, não, isso aqui precisa de mais um tempo de tratamento. E aí ele não tinha como receitar um antibiótico, receitar uma injeção, receitar alguma coisa, né? Então ele tinha toda a instrução de Deus de como ele deveria fazer, como ele deveria identificar, como ele deveria examinar ali, né? Todo o curso de medicina aqui do sacerdote está aqui, né, no livro de Levítico. Levítico capítulo 14, então. Disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, quando for levado ao sacerdote. O sacerdote irá para fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote ordenará que, por aquele que deve ser purificado, se tragam 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim e hisopo. Mandará também que se molhe uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes.
Tomará a ave viva, a madeira de cedro com pano vermelho e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave morta sobre as águas correntes. Sobre aquele que deve ser purificado da lepra, espargirá 7 vezes e o declarará limpo. Então soltará no campo a ave viva. Aquele que deve ser purificado lavará as suas vestes, rapará todos os seus pelos e se lavará com água. Assim será limpo. Depois entrará no arraial, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará o cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas e o restante do seu pelo. Lavará suas vestes e banhará o corpo com água, e então será limpo. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha sem defeito de 1 ano, 3/10 de uma efa de flor de farinha para oferta de cereais amassada com azeite e 1 caneca de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará perante o Senhor o homem que deve ser purificado com aquelas coisas, na entrada da tenda da congregação. Então o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá como oferta pela culpa, com a caneca de azeite. Ele os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo. Tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado pertencem ao sacerdote. É coisa santíssima. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que deve ser purificado, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também o sacerdote pegará azeite da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, este o porá sobre a cabeça daquele que deve ser purificado. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que deve ser purificado da sua imundícia. Depois imolará o holocausto e o oferecerá como oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo ofertante, que ficará limpo. Se, porém, for pobre e os seus recursos insuficientes, tomará apenas um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida, para fazer expiação por ele. Levará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, e 1 caneca de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. Ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à entrada da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e a caneca de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que deve ser purificado, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite da palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo indicador direito espargirá o azeite 7 vezes perante o Senhor. Do azeite que tem na mão, porá na ponta da orelha direita daquele que deve ser purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, no mesmo lugar em que pôs o sangue da oferta pela culpa. O que sobrar do azeite que tem na mão, o sacerdote porá sobre a cabeça do que deve ser purificado, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá 1 das rolinhas ou 1 dos pombinhos, conforme os seus recursos. Será um para a oferta pelo pecado e o outro para holocausto, além da oferta de cereais. Assim o sacerdote fará expiação por aquele que deve ser purificado perante o Senhor.
Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujos recursos são insuficientes para a sua purificação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por propriedade, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra que vos pertence, o dono da casa o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há praga em minha casa. O sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes de ir examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que nela há. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Se ao examinar a praga notar nas paredes da casa manchas verdes ou vermelhas, parecendo mais profundas do que a parede, o sacerdote sairá da casa e a isolará durante 7 dias. Ao 7º dia o sacerdote voltará, e se constatar que a praga se alastrou pelas paredes da casa, ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. Fará raspar toda a casa por dentro, e o pó da raspagem será lançado fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e a casa será rebocada com outra argamassa. Se, porém, a praga tornar a brotar, depois de arrancadas as pedras e de a casa ter sido raspada e rebocada, o sacerdote voltará para examinar. Se a praga se tiver estendido na casa, é lepra maligna, e a casa está imunda. Portanto, será demolida a casa com as suas pedras, a sua madeira, como também todo o reboco, e tudo será levado para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que dormir ou comer em tal casa, lavará as suas vestes. Se, porém, ao entrar na casa, o sacerdote notar que a praga não se estendeu nela depois de ter sido rebocada, declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, pano vermelho e isopo. Imolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará a madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave viva, com a madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a lei referente a toda sorte de praga de lepra, de sarna, de lepra dos vestuários e das casas, do inchaço, da erupção e das manchas lustrosas, para determinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Então aqui termina o capítulo 14. Então o sacerdote ele precisava de toda essa habilidade dada por Deus, né? Todo o conhecimento que na verdade está aqui, ele tinha isso aqui como manual para que ele pudesse identificar tanto nas pessoas como nas casas. E aí nós vamos para Jesus. Eu preguei uma mensagem algumas vezes sobre Lucas 17, quando Jesus cura aqueles 10 leprosos, e um daqueles leprosos volta, ele fala, vai e se mostra ao sacerdote, porque eles foram curados. E no caminho eles foram curados, né? Porém foram purificados, né? Foram limpos, mas um daqueles se volta ali para Jesus, e ele recebe mais do que ser limpo, ele recebe sozo ali no original, né? Ele recebe uma cura completa, ele recebe salvação, né? Vai além do que só o ser limpo da lepra ali, porque ele se voltou para Jesus, né? Daqueles 10, apenas um voltou. E aí eu fiz um paralelo aqui com esse capítulo 13 e esse capítulo, principalmente esse capítulo 14, que mostra todo o ritual quando alguém era para ser considerado limpo, né? Levavam muitos dias, né? Ele tinha que ser mantido fora do arraial, tinha todo um ritual, porque aqui dentro desse contexto, eles ainda não tinham como contestar, como comprovar que realmente a pessoa foi limpa, precisava desse tempo, precisava de tudo isso aqui para que
né? E agora ali nós estamos diante de Jesus em Lucas 17. Jesus podia simplesmente curá-los e limpá-los completamente, né? Então, enquanto aqui Jesus ainda não tinha se manifestado dessa forma e eles precisavam de todo esse ritual, quando Jesus se manifesta, ele simplesmente diz: você está limpo, né? E aquele que voltou, ele diz: receba sozo, né? É por isso também que a gente vê como que os próprios religiosos ali tiveram dificuldades de aceitar, né? Como assim, né? Como assim ele não vai? Quando eu preguei essa mensagem, eu li todo esse capítulo 14, falei toda essa primeira parte dele, na verdade, até o 32, que fala tudo ali que precisava acontecer com alguém que era limpo, né? Para ele ser considerado realmente limpo ali da lepra. E aí Jesus simplesmente diz: você está limpo, né? Você está curado, né? Então, para os religiosos era difícil de conceber, conhecendo Levítico, conhecendo todo o ritual que estava envolvido, que Jesus estava apenas dizendo, como eu disse aqui no começo de Levítico: seus pecados estão perdoados, né? Ou você está limpo, né? Então, e aí nós vemos o quanto que nós somos privilegiados, porque nós estamos em Cristo, né? E em Cristo nós temos todo o cumprimento de tudo isso aqui, vivemos dentro desse contexto hoje de Cristo. Glória a Deus por isso. Amém? Então hoje nós vamos até aqui, capítulo 14 de Levítico. Amanhã nós continuamos aí com o capítulo 15 do livro de Levítico. Amém? Deus abençoe você, tenha um ótimo dia em nome de Jesus e até amanhã às 5h42 da manhã aqui no Instagram. E depois no YouTube e depois também no TikTok, onde eu estou colocando aí a gravação também, depois que termina aqui, né? Eu estou compartilhando lá no meu YouTube, no meu canal no YouTube e também lá no TikTok, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até amanhã. Amém?